Olá, sou Walter Job, atualmente presidente do Observatório Social de Mandaguari, no estado do Paraná. Estou aqui novamente, agora, para fazer as apresentações referente ao ano de 2020. Vocês perceberam aí que nós, alguns dias atrás, fizemos as apresentações do ano de 2019. Agora nós vamos fazer novamente, mas com os dados de 2020. Quero lembrar que 2020 foi um ano e que vai ficar marcado na vida de muita gente, né? Para nós do observatório aqui, até março nós ficamos envolvidos na realização de um bazar com mercadoria cedida pela Receita Federal para que nós possamos ter um fôlego financeiro. E depois de março, de abril a setembro, outubro, nós tivemos praticamente fechado, né, com aquele isolamento que foi aplicado em praticamente todas as cidades do Brasil. Do Brasil não, né? Todas as cidades do mundo. Então foi um ano assim bastante diferente para todos nós cidadãos. Mas nós estamos aqui agora para fazer as apresentações novamente. Em 2020 nós fizemos também as apresentações da mesma forma de 2019. Nós achamos que ficou muito bom. A primeira parte, que é esse vídeo que você está ouvindo, vai falar sobre alguns indicadores, vai falar das licitações especificamente, das entregas, dos acompanhamentos que a gente faz no município. Nós vamos falar dos 3 quadrimestres, nós vamos falar já do ano inteirinho, tá? Nós vamos falar sobre esses indicadores e depois nós vamos soltar um segundo vídeo com os indicadores do Executivo e do Legislativo. Muito idêntico àquele vídeo que vocês viram de 2019, certo? A gente gostaria que você compartilhasse. Esse vídeo vai estar disponível nas redes sociais, no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube, também vai ser compartilhado pelo WhatsApp. É só você procurar lá Observatório Social de Mandaguari, Observatório Social do Brasil, e clicar lá, vai ter esse vídeo também. Além do vídeo, a gente vai deixar o arquivo em PDF, que as pessoas possam ir diretamente nas informações que acharem prudentes ser analisadas e ser conferidas. Perfeito? Vamos começar então a nossa apresentação? Então, lembrando que nós vamos falar de dados do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2020. O primeiro gráfico que a gente mostra aí é o seguinte: é as receitas e despesas que o município teve nos 3 quadrimestres. Olhem bem, a barra vermelha é o arrecadado, é tudo que o município arrecadou. Então aqui está o primeiro quadrimestre, 35.800.000, dá uma média de quase 9 milhões por mês. No segundo quadrimestre, 36 milhões, também deu uma média de 9 milhões. E no terceiro quadrimestre, 35.830, praticamente uma média de 9 milhões. Então, conclui-se que a arrecadação do município no ano de 2020 não teve queda em nenhum dos quadrimestres que a gente analisou. A segunda linha é a linha azul, que fala do empenhado. Então, todo produto que foi empenhado. E a última linha é a linha amarela, é o que foi efetivamente pago. O empenhado e o pago não necessariamente batem no mesmo período, porque sempre fica coisa de um período para o outro. Então, esse aí não há grandes distorções com relação a isso. O primeiro quadrimestre normalmente se empenha mais, o segundo quadrimestre se empenha um pouquinho menos, o terceiro já volta a subir um pouquinho. E o pago sempre vai, conforme vão entregando as mercadorias, vai sendo pago. Então nem sempre bate o valor pago com o empenhado,
que é completamente normal. Sempre no fim acaba batendo. Agora nós vamos falar sobre as licitações. Nós temos aqui uma tabela das licitações realizadas pelo município. As licitações, aqui estão as modalidades de licitações: pregão presencial, pregão eletrônico, inexigibilidade, dispensa e tomada de preço. E aqui a quantidade de licitações que houve em todas essas modalidades. Então, o município, no primeiro quadrimestre, tiveram 54 licitações. Preço máximo. O que é o preço máximo? É aquele preço que o município estabelece, tem uma norma, um procedimento, o município estabelece que sendo o máximo que ele pode pagar. E o preço licitado depois de realizada a licitação, o certame, tem-se o resultado, aí que fica o preço licitado, que é o preço efetivamente comprado, o preço efetivamente pago. Então, em pregão presencial, foram só 5. Vocês vão perceber aí que pregão presencial vai se acabar nos municípios no decorrer do tempo. Então, no primeiro quadrimestre só aconteceram 5 e 31 eletrônico. Aqui, os valores licitados e a redução que teve. Então, olhem só, o total, 18 milhões e 400 no primeiro quadrimestre, 15 milhões licitado, 2 milhões e 600 mil reais de redução, que corresponde a 14%. Olhem o segundo quadrimestre, também muito próximo. 45 licitações, 16 milhões e pouquinho valor máximo, 12 milhões e 700 valor licitado, uma redução de 3 milhões e 400 mil reais aproximadamente, 21%, um pouquinho mais. E no terceiro quadrimestre, 47 licitações, 11 milhões e 700, 8 e 600 licitado, 3 milhões e 100 foi a redução, 27%. Percebam aí que as reduções aconteceram em todos os quadrimestres. Voltando aqui a tela um pouquinho, o pregão eletrônico e presencial, no primeiro quadrimestre aconteceu 31,5 presencial. No segundo quadrimestre só foram 2 pregões presenciais. No terceiro quadrimestre não teve pregão presencial. Então, o município não realizou nenhum pregão presencial no terceiro quadrimestre de 2020. Agora nós vamos falar sobre algumas licitações que tiveram economias significativas. Mas é importante você saber que o Observatório Social, ele faz um trabalho de divulgação. Ele fazia um trabalho de divulgação com relação às licitações do município. Até o final do ano passado, nós tínhamos um sistema que informava tudo que o município estava licitando e ele já automaticamente enviava comunicados para os fornecedores. Agora, com o pregão eletrônico, que a partir deste ano não vai ter mais pregão presencial, a partir de 2021, no pregão eletrônico já existe um sistema automático via internet, feita pelo governo e que já vai direto para os fornecedores. Então, não há necessidade dessa ferramenta do observatório para isso. A gente entende que o pregão eletrônico é melhor que o presencial. Por quê? Porque você dá mais chance e você tem menos possibilidade de haver conluio entre os fornecedores. Porque se isso acontece, dá para, às vezes, fazer conchavos, vamos dizer assim, e daí você não sabe se o município está pagando bem ou mal. No pregão eletrônico pode acontecer também, só que a possibilidade é um pouquinho diferente, porque vai ter que fazer acordos bem longe um do outro, né? E aqui nas transparências também a gente chama atenção
Seguinte, já pensou se tivesse um fornecedor só? Será que as reduções que a gente vai mostrar aqui aconteceria? E será que o preço máximo é outra coisa que a gente está trabalhando bastante? Lembra que eu mostrei nas licitações agora de pouco? Que o preço máximo é aquele preço que o município está disposto a pagar como máximo? Mas será que ele está sendo bem feito? Porque a gente vê aí algumas licitações que o preço máximo está muito acima da realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos aos exemplos então. Olhem só. Materiais de limpeza. Pregão eletrônico número 5 de 2020. Preço máximo 1.420.000. Preço licitado 930 mil. Quase 500 mil reais de diferença. 34%. Estiveram presentes nessa licitação 27 participantes, dos quais 14 acabaram ganhando. Então olha só a importância de ter bastante fornecedor e a concorrência ser bastante grande. A gente tem que ficar atento também com relação à qualidade, porque se o preço cair e a qualidade não estiver de acordo com o que o município está licitando, a gente tem que ficar atento com relação a isso também. Serviços e peças para veículos, 1.135.000 preço máximo, 685.000 preço licitado, diferença de 450 mil reais, 40% de redução, 7 fornecedores, 6 ganharam. Serviços de engenharia, 1.100.000, fechou por 770 e pouco. Olha só, 30% de redução, 7 participantes, 2 ganhadores em serviços de engenharia, serviços terceirizados de engenharia. Abrigo para passageiros que o município comprou, 245.000 preço máximo, 106.000 preço licitado, quase 140 mil de diferença, 57%. Olha, 12 participantes também. Uniformes escolares, olhem bem, 350.000 preço máximo, quase 300 mil preço licitado, né? Então 56.000, 16%. Tiveram presentes 15 fornecedores nessa licitação e 2 acabaram ganhando. Agora nós vamos falar sobre licitações na modalidade tomada de preços. O que acontece nesse tipo de licitação? São licitações que o município faz, mas ele não dá a garantia ao fornecedor que ele vai fazer a compra. Por isso que ele faz tomada de preço. Então pode ser que ele compre e pode ser que ele não compre, tá? Então tem concorrência do mesmo jeito, mas ele faz nessa modalidade aí. Então no primeiro quadrimestre não houve nenhuma nessa modalidade. No segundo quadrimestre aconteceram 2, uma de iluminação pública, valor do preço máximo de praticamente 1,5 milhão e foi licitado por 822 mil, deu uma redução de 673 mil, 45%. Portanto, ele entra nesse rol de grandes reduções que eu acabei de falar ali atrás. A outra licitação, ciclovia e via marginal de acessos às indústrias, aquela ciclovia que fizeram ali, próxima saída para a cidade de Maringá, 614 mil, foi fechado por 562.800, uma redução de 51.900. No terceiro quadrimestre, as licitações que aconteceram nessa modalidade foram Galeria de Água Pluvial, 714 mil, licitou por 593, 120 mil. Reforma do Centro de Convenções, de 417 por 360, 58 mil de diferença. Pavimentação, 2.200.000, quase 2.300, fechou por 1.700, 570 e poucos mil de diferença. Barracão para viveiro de mudas, de 181 por 151 mil, 30 mil de diferença. Faixa para pedestres, aquela faixa elevada que eles andaram fazendo, de 139 mil, essa aqui praticamente não teve redução. Mas olhem bem,
No segundo quadrimestre, 2.110.000 o total delas, e foi licitado por 385.000, deu 725.000 de diferença. No terceiro quadrimestre, 3.700.000 por 2.900 deu quase 800.000 de diferença. Então aqui existiram também diferenças significativas. E aqui a outra modalidade de licitação, que é por inexigibilidade. Então essas licitações é que eu volto a frisar. A gente tem, mostra aqui, mas a gente não tem ação nela, que a gente só fica sabendo dela depois que está no portal de transparência, depois que está já concretizado com o fornecedor. Então, no primeiro quadrimestre aconteceram 5, quase 4 milhões. Elas foram fraldas descartáveis, 60.000, reagentes químicos, 21.000, serviços terceirizados à saúde, 3.400.000 e poucos, e transporte universitário para alunos, 430.000. No segundo quadrimestre, as licitações foram convênio com entidades, 150 e poucos mil, manutenção de uma máquina específica, R$9.000, e um aplicativo de R$10.000 praticamente. E no terceiro quadrimestre tivemos mais convênio com entidades, mais 53.000, ampliação da rede para bombeiros, 57.000, e serviço de odontologia, 40.000, mais R$150.000. Então essas foram as licitações. As licitações por dispensa também, que aconteceram no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, foram essas aqui. No primeiro e no terceiro, no segundo não aconteceu nenhuma. No primeiro quadrimestre, materiais para Covid, R$86.000, cursos, R$30.000, alimentos da agricultura familiar, R$680.000, locação de imóveis, R$4.500, serviços de saúde, R$2.444.000. Então, no primeiro quadrimestre aconteceram 12. No segundo não aconteceu, no terceiro, materiais para Covid, novamente, mas 26.000 foi a única que aconteceu aqui por dispensa. Agora vamos falar das conferências de mercadorias que aconteceram no ano de 2020. Nós colocamos aqui o gráfico dos três quadrimestres juntos para que vocês analisem. E lembrando que foi o ano da pandemia, nós ficamos um período sem conferência do almoxarifado. Mas olhem só os dados. No primeiro quadrimestre, 1.100.000 foi pago, nós conferimos 1 milhão, ficou 116.000 sem conferir. Praticamente a gente conferiu um índice de 90%. Praticamente não, foi um índice de 90%. No segundo quadrimestre, nós não fomos e não tivemos nenhuma conferência no segundo quadrimestre. Mas vocês percebam que o recebimento do município caiu pela metade, de 1.100.000 foi 554.000. E no terceiro quadrimestre a gente já conseguiu conferir um pouco no finalzinho do ano. De 612.000 nós conferimos 203.000, ficou R$408.000 sem conferir. Então, devido à pandemia, nós ficamos um período aí sem conferir. Aqui, os materiais de difícil conferência. Lembrando bem, né, eu já expliquei no outro vídeo, mas vou repetir, difícil conferência é aqueles produtos em que eles nos chamam, mas nós não temos condições, nós do Observatório Social não temos condição de ir lá e fazer a conferência. No primeiro quadrimestre o município pagou 500 e poucos mil, nós conferimos 115, nós conferimos 22%. No segundo quadrimestre nós não conferimos nada e nem no terceiro. Então, é isso que aconteceu com essas mercadorias. Agora, os medicamentos e materiais hospitalares, nós tivemos um índice um pouquinho melhor no ano. Não nos índices que a gente vinha nos anos anteriores, mas foi um pouquinho melhor. Então, olhem bem, no primeiro quadrimestre a gente conseguiu conferir 80%, no segundo 63% e no terceiro 77%.
Esses produtos, nós temos apenas praticamente um voluntário que faz essa conferência. E ele conseguiu, no segundo e no terceiro quadrimestre, fazer algumas conferências lá, mesmo com cuidados, com todos os riscos. Então teve uma conferência um pouquinho maior nesses itens. Aqui agora nós vamos falar alguns dados só para conhecimento e bem rapidamente para vocês. Aqui são os documentos expedidos pelo nosso observatório. No primeiro quadrimestre nós expedimos 8, no segundo 3 e no terceiro 2. Então esses documentos a gente lembra que a gente coloca aqui só para saber se tiver algum aqui que estiver pendente, a gente sempre comunica aqui. O objetivo é que os documentos que a gente expedir para os órgãos, para os diversos órgãos, a gente tenha as respostas feitas por quem recebeu, né? Então não teve nenhum problema também no ano de 2020. Reuniões presenciais também tá fácil, né? Aqui é do primeiro, segundo e terceiro, mas só vai aparecer o primeiro. Nós tivemos 15 eventos presenciais, mas nenhum no segundo e nenhum no terceiro. Realmente, devido à pandemia, não podemos nem ficar pensando muito nisso, mas nós realizamos 5 reuniões semanais, uma assembleia, dentro do município 5 reuniões, e atendimento, nós fizemos 4 atendimentos aqui no primeiro quadrimestre. Virtuais a gente tem realizado todos os meses, né? Agora, esse ano vai ser praticamente tudo virtual, mas aconteceram 10 no primeiro quadrimestre, 8 no segundo e 7 no terceiro, reuniões virtuais entre o observatório e diversos órgãos aí que a gente tem contato. Como ação de educação fiscal, a gente colocou aqui um folder que a gente distribuiu mostrando as atividades de nosso observatório. Nós distribuímos esse folder para todo o pessoal que compraram nossas mercadorias, que a Receita cedeu para a gente. Então, praticamente, nós tivemos 600 compradores aí, e todos eles levaram um folder onde nós divulgamos os nossos trabalhos do observatório. E no ano passado, a grande divulgação foram nas redes sociais, né? Então a gente fez aí algumas campanhas, né? Sociedade contra o Coronavírus, promovido pela entidade Unidos, UCC, que é Unidos contra a Corrupção, e nós fizemos mais algumas divulgações de educação fiscal, sempre nas redes sociais, muito em razão da pandemia. Também nós participamos no ano passado do 4º Congresso Pacto pelo Brasil, que aconteceu no segundo quadrimestre, aconteceu em agosto, né? Também foi virtual, pela primeira vez aconteceu virtual esse congresso. Para vocês terem uma ideia, foram 35 apresentações online pelo YouTube. Elas estão disponíveis hoje. Se você quiser saber algum assunto, tiver interesse, é só ir lá procurar Pacto pelo Brasil no YouTube, que está lá disponível. Para vocês terem uma ideia, são 76 horas de apresentações lá, que dá uma média de 2 horas, um pouquinho mais de 2 horas cada palestra. E lá foram falados de assuntos diversos: gestão pública, sobre inovação, sobre fake news, sobre compliance, proteção de dados, corrupção. Então, esses assuntos que o observatório está muito envolvido, tivemos grandes apresentações nesse congresso. A gente inclusive convida você que tem interesse por algum assunto, lá está bem detalhadinho, você pode escolher o assunto, você pode assistir tranquilamente, que não tem problema algum. Agora nós vamos falar sobre a nossa tabelinha das nossas entradas, nossas receitas e nossas saídas aqui do nosso observatório aqui de Mandaguari. A nossa maior saída praticamente é com a mão de obra que a gente tem aqui, salários e prestação de serviços que a gente tem. A gente gasta aqui no primeiro quadrimestre média de quase R$3.000 por mês, no segundo R$2.600 e no terceiro quadrimestre R$3.342. Então a nossa despesa total
no primeiro quadrimestre, a média mensal de 6.150, falou que 6 milhões é muito, né? 6.150, R$ 3.600 aproximadamente no segundo quadrimestre por mês e R$ 4.000 no terceiro quadrimestre é o nosso gasto mensal que a gente tem aqui com o nosso observatório. Finalizando, a gente coloca aqui o slide com agradecimento aos nossos mantenedores, a Receita Federal, como eu já falei, pelo Bazar, ao Cicobi, que faz um contrato de cooperação com a gente e nos faz um repasse mensalmente, e com os nossos associados. Além disso, um agradecimento a todos os nossos apoiadores. O Observatório Social do Brasil, que é o nosso maior apoiador, que está aí nos capacitando sempre, colocando as regras, as normas e mostrando como que a gente deve trabalhar. A parceria que a gente tem também como apoiador sempre do Ministério Público e do Poder Judiciário, sempre esteve de portas abertas com a gente, do pessoal da Prefeitura, através de todas as suas secretarias, sempre tem apoiado o nosso trabalho, a Câmara Municipal também, os cidadãos mandaguarienses de um modo geral, tem alguns que não participam de entidades, mas que estão sempre nos apoiando, os estabelecimentos de ensino em todos os nossos eventos praticamente nos apoiam, as entidades de classe, as entidades religiosas, as entidades empresariais, os clubes de serviço, as associações, os conselhos que a gente tem, a UEM de Maringá através do MUD sempre nos ajudou também, e o Sicredi. Então nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores. E por fim a gente deixa aqui uma frase para ser refletida, né? Ninguém vale pelo que sabe, mas sim pelo que faz com aquilo que sabe. É uma frase de Leonardo Boff que está aqui para que a gente tenha uma reflexão. E a gente queria agradecer pela sua compreensão, pelo seu apoio. Se puderem, compartilhem esse vídeo. Nós estamos, como eu falei, nas nossas redes sociais, todas elas, disponível, não só o vídeo, mas o arquivo em PDF. De repente você não tem muita paciência para ficar escutando um falar, né? Então vai lá, olha o arquivo, depois você pode ir direto no trechinho aí que a gente fala, ou se você tiver alguma dúvida também, nós aqui do Observatório estamos à disposição para esclarecimentos, para dúvidas, para o que você quiser nos perguntar, e a gente está disponível. Daqui a alguns dias a gente, como eu falei no início, a gente disponibiliza o vídeo com os indicadores do Executivo e do Legislativo. Muito obrigado e até a próxima.